capítulo 21, versículo 2, quem achou diz amém. Eu acredito que eu estou sem nenhum retorno aqui no altar. Se os irmãos que fazem a técnica de som puder colocar retorno aqui no altar para mim, vai ficar muito bom. João capítulo 21, versículo 2, se eu posso ler, diga amém. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria que você prestasse atenção na quantidade de vezes que a palavra discípulos vai aparecer nesse texto. João 21, a partir do verso 2 até o verso 14, se eu posso ler, diga amém. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos, diga forte, discípulos, vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima havia peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus, depois de ressuscitado dentre os mortos. E você diz amém. Podem tomar o vosso assento. Enquanto eu anuncio aqui o meu material, eu queria mais uma vez ver com os irmãos do som se tem como colocar o retorno aqui. Parece que o retorno ainda não chegou, mas vai chegar, né? Se não chegar, a gente prega com PA mesmo, não tem problema, mas se puder, vai nos ajudar muito. Deus tem nos dado graça para escrever livros, e eu tenho aqui 3 livros de minha autoria, que irão abençoar muito a sua vida. Tem um livro sobre oração, é o livro Os Princípios Ocultos da Oração do Pai Nosso. Aqui nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra da oração do Pai Nosso, extraindo princípios, lições profundas que regem a nossa vida cristã aqui na face da terra. Vale muito a pena ler, estudar este livro. A sua vida de oração será completamente transformada, e se não tem, passará a ter, depois que você entender os princípios ocultos da oração do Pai Nosso. Sobre ministério e pregação, eu tenho escrito um livro chamado O Discurso de Pedro,
uma análise do sermão que ganhou 3.000 almas. Aqui nós vamos trabalhar algumas lições do ministério do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus, e como aplicar esses segredos na hora em que você for pregar. Por último, o livro que escrevi juntamente com a minha esposa para as mulheres, Marta ou Maria. Por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas? Este livro é sobre servir como Marta e adorar como Maria. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho e adoração, adoração e trabalho. Este livro é uma homenagem a todas as mulheres que buscam ter comunhão com Deus em meio a uma vida atarefada. Estará à disposição dos irmãos, das irmãs, dos jovens, creio que aqui no pátio ou ali na saída. Depois do culto, passa lá, adquira, Deus vos recompensará. Pastor, quanto é um livro? Um é 30, 2 por 50 e 3 por 70. Tem o Pix, tem até uma maquininha, parcela até o arrebatamento da igreja. Amém? Então passa lá depois, faça o seu crediário. Eu quero passar as mãos aqui do pastor e de sua esposa, esses 3 exemplares, como presente, símbolo do nosso carinho, respeito e admiração. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do vosso pastor. Agradecer ao nosso querido tecladista e também aos irmãos do som. Parece que o retorno estava aqui o tempo todo, ele só estava na direção errada. Já mudaram aqui a direção agora para o preletor. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. O trabalho de vocês é muito, mas muito importante. Se eu tivesse que dar um tema a esta mensagem, o tema seria um discípulo chamado Pedro. Vamos juntos? 1, 2, 3. Um discípulo chamado Pedro. Você pode repetir mais uma vez? 1, 2, 3. O ciclo de vida de um menino que nascia no contexto da religião judaica iniciava no 8º dia após o seu nascimento. No 8º dia após a criança ter nascido, ela passava por uma cirurgia, um ato cerimonial chamado de circuncisão. E esta circuncisão era nada mais, nada menos do que o símbolo da aliança que Deus havia feito com o povo judeu, o símbolo da aliança que Deus havia feito com Abraão. De Abraão para cá, todos os meninos judeus, no 8º dia após o seu nascimento, deviam ser circuncidados. Se o 8º dia caísse em um sábado, ou em um dia de festa, mesmo assim a cirurgia deveria ser feita. Tamanha era a importância de ratificar a aliança que Deus havia feito com Abraão, com o povo judeu, na vida daquela criança. E esse ato de circuncisão só era feito ao 8º dia, porque não era permitido fazer antes. Porque até o 7º dia, o corpo de um bebê não tem infraestrutura suficiente para passar por uma cirurgia sem inflamar. Mas do 8º dia para frente, ele suportava este corte, essa circuncisão. Então assim começava o ciclo da vida judaica de um menino, no 8º dia após o seu nascimento, com o ato da circuncisão, com o símbolo da aliança que Deus tinha feito com Abraão. O segundo ato do ciclo da vida judaica se dava no 41º dia após o nascimento da criança. O que acontecia no 41º dia? Ora, no 41º dia,
Já havia passado os 40 dias em que a mãe da criança deveria permanecer isolada. E então essa criança deveria ser levada pelos seus pais ao templo para ser apresentada. Uma criança judia não podia ser batizada. Uma criança judia também não podia ser consagrada, a não ser que os pais tivessem feito esse voto antes que ela nascesse. Foi o caso de Samuel. Não podendo batizar uma criança, porque batismo é para arrependimento de pecado, e criança não tem pecado. E não podendo consagrar uma criança, porque se consagrar, tinha que deixar no templo, aos cuidados do sacerdote. Então os pais judeus levavam o menino judeu, com 1 mês e 11 dias, para ser apresentado no templo. Depois que a criança era apresentada no templo, com 3 anos de idade, ela tinha o seu primeiro contato com a lei. Com 3 anos de idade, o menino judeu tinha o seu primeiro contato com a Torá. O porquê não dizermos que com 3 anos de idade, o menino começava a manusear, o porquê não dizermos folhear as páginas da Bíblia judaica, da lei de Deus, da Torá, da Bíblia Sagrada. E alguém pode dizer: pastor, mas uma criança com 3 anos de idade ainda não sabe ler. Qual era o contato que uma criança com 3 anos de idade tinha com a lei, com a Bíblia, com os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, com os livros da lei? Qual era o contato que uma criança de 3 anos tinha com a Bíblia? Simples. Quando a criança completava 3 anos de idade, depois de ser circuncidada ao 8º dia, apresentada no 41º dia, quando ela completava 3 anos de idade, o pai pegava um rolo da lei, pegava um livro do Pentateuco e passava mel em suas páginas. E quando o pai passava mel nas páginas do livro da lei, ele entregava na mão daquela criança de 3 anos. O que uma criança de 3 anos faz com um livro na mão cujas páginas estão meladas de mel? Passa na boca. Então o primeiro contato que uma criança judia tinha com a lei era aos 3 anos de idade, quando o pai passava mel nas páginas e dava na mão da criança, e ela logo começava a lamber aquelas páginas, aquele rolo, porque estava todo melado com mel. Esse era o primeiro contato que uma criança tinha com a lei de Deus, com a lei do Senhor, com o Pentateuco, com a Bíblia Sagrada. Com 6 anos de idade, a criança então começava a aprender a ler. E quando a criança começava a ler, começava a saborear as letras da lei, as palavras de Deus, as letras das Sagradas Escrituras, ela recitava o salmo que Davi havia escrito, de número 119, verso 103: mais doce do que o mel, a minha boca é, Senhor, as tuas palavras ao meu paladar. E então a criança, apaixonada pela lei, apaixonada pelas palavras, começava a ler, estudar e decorar os primeiros 5 livros da Bíblia judaica, de maneira que com 10 anos de idade, aquele menino já tinha decorado toda a lei. Com 10 anos de idade, com apenas 4 anos de leitura, de estudos, aquele menino já tinha decorado todos os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Com 10 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele já teria decorado não somente os 5 livros da lei, mas todos os livros do Antigo Testamento: o Pentateuco, os poéticos e os proféticos, e também os históricos. De maneira que aos 12 anos de idade, aquele menino que foi circuncidado ao 8º dia, apresentado com 1 mês e 11 dias,
que teve o seu primeiro contato com a Bíblia com 3 anos de idade, que começou a ler e estudá-la aos 6, decorou a lei aos 10, aos 12 anos, ele já tinha decorado toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, todos os preceitos da lei, todos os 612 mandamentos que Deus havia dado ao povo judeu, através do líder Moisés. E então, quando ele completava 13 anos, quantos anos? Quando ele completava 13 anos, ele passava por uma cerimônia de formação chamada Bar Mitzvah. E depois do Bar Mitzvah, ele tinha que fazer uma escolha. Diga forte, uma escolha. Qual era a escolha que o menino judeu deveria fazer aos 13 anos de idade, depois de passar pelo Bar Mitzvah, a cerimônia de passagem, de formação na religião judaica de um menino judeu? Ele tinha que decidir: ou voltar para casa com seus pais e aprender uma profissão, aprender um ofício e ser uma pessoa normal, ou se matricular em uma das escolas judaicas, ou se matricular em uma das escolas rabínicas, a fim de se aprofundar no conhecimento da lei e se tornar um membro da elite intelectual, religiosa, judaica da época, a ponto de, quem sabe, se transformar um rabino, um mestre da lei, um advogado, ou quem sabe até mesmo um membro do Sinédrio. Aos 13 anos de idade, o menino judeu tinha que tomar essa decisão. Alguns decidiam voltar para casa, aprender um ofício, aprender uma profissão, cuidar dos seus pais, da sua família. Outros decidiam ingressar nas escolas rabínicas. E quando um menino judeu de 3 anos de idade decidia se matricular em uma das escolas rabínicas, ele tinha que escolher quem seria o seu mestre. E todo mestre tinha um jugo. O que era o jugo do mestre de uma escola rabínica? Era a sua interpretação da lei. E havia uns mestres que tinham jugo mais pesado, outros rabinos tinham um jugo mais leve. Ou seja, uns interpretavam a lei de um jeito mais duro, mais pesado, e colocava sobre os ombros daquele discípulo, daquele talmidim, um conjunto de regras um pouco mais pesado. Outros tinham um jugo mais leve, mais suave, e a interpretação que ele tinha da lei não era uma interpretação tão dura, tão ajustada, tão rigorosa. Seu jugo era mais leve, de maneira que o menino judeu, aos 13 anos de idade, tinha o direito de escolher quem seria o seu mestre. Uns escolhiam Hillel, que era um grande rabino, que era o líder de um segmento rabínico da época. Outros preferiam a escola de Shammai, e cada um tinha o seu jugo, cada um tinha a sua interpretação da lei. De maneira que aos 13 anos era o menino que escolhia o seu mestre. E ao escolher o seu mestre, seja Hillel, Shammai, Gamaliel ou qualquer outro grande mestre, grande rabino daquela época, então ele se transformava em um discípulo, em um talmidim. Ele começava a seguir os passos do seu mestre, a seguir os passos do seu rabino, e o sonho dele era se transformar em um mestre da lei, em um rabino da lei. Então ele deveria seguir os passos, os ensinamentos, os exemplos do seu mestre, do seu rabino. E é dentro desse contexto que aos 13 anos de idade, um menino judeu chamado Pedro, depois de ser circuncidado ao 8º dia, apresentado com 1 mês e 11 dias de vida, ter o seu primeiro contato com a lei aos 3 anos de idade, aprendido a ler aos 6, se formado aos 12, passado pelo Bar Mitzvah aos 13, decidiu que não ia escolher nenhum mestre, que não ia se matricular em nenhuma escola rabínica, que não ia escolher nenhum mestre, que não iria se transformar em um discípulo, em um talmidim. Pelo contrário, ele decidiu voltar para casa e aprender uma profissão.
Ele decidiu voltar para casa e aprender um ofício, a fim de que ele tivesse obter algum recurso para ajudar em casa, sustentar os seus pais, se casar e sustentar a sua casa, sua família, seus eventuais filhos. E ele volta para casa e ele escolhe o ofício, a profissão de pescador. Não quero ser discípulo, não quero ser um talmidim, não quero saber desse negócio de mestre, eu quero ser mesmo pescador. Ele volta para casa, aprende a profissão, aprende o ofício de pescador, juntamente com seu irmão que se chamava André. E então ele se forma na faculdade dos pescadores, quem sabe, recebe o diploma, coloca o anel no dedo, pega o canudo, agora ele é pescador de peixes. O tempo vai passando, lá pelas tantas, este homem chamado Pedro, agora já tem mais de 21 anos de idade, juntamente com seu irmão André, está lançando as redes. Mas a Bíblia diz que naquela noite nada eles apanharam. Essa passagem está em Lucas 5. E o texto diz que eles estão na praia, consertando as redes, lavando as redes, quem sabe tirando as algas, porque peixe mesmo não haviam pegado. Eles estão limpando as redes, consertando as redes, tirando a sujeira das redes, a fim de quem sabe voltar na outra noite, no outro dia, para ver se consegue pescar alguma coisa. E é nesse momento que lá vem Jesus andando, sozinho pela praia do mar da Galileia. E de repente o texto diz que Jesus viu 2 pescadores que lançavam as suas redes ao mar, que por estarem frustrados, por não terem apanhado nada, estavam na praia, consertando as redes, lavando as redes. Pedro de um lado, André do outro. Um pouco mais à frente tem outro barco, e nele está João, seu irmão Tiago. Eles estão lá. E quando Jesus olhou para aqueles pescadores, Jesus se apaixonou por eles. E havia ali uma grande multidão que havia seguido Jesus para ouvir a palavra. E então Jesus estrategicamente resolve subir em um daqueles barcos, e o texto diz que foi o barco de Pedro. Jesus então sobe naquele barco, pastor Samuel, e transforma a missionária Alice em um momento aquele barco de pesca em um púlpito de pregação. Jesus é especialista em transformar barco de pesca em púlpito de pregação. E aqui eu já abro um parêntese para dizer que nem todo barco de pesca é púlpito de pregação, mas todo púlpito de pregação é barco de pesca. A diferença entre o barco e o púlpito é que no barco se pesca peixes, no púlpito se pesca homens. No barco se pesca vivo para matar, no púlpito se pesca morto para dar vida. Onde estão os pescadores de homens aqui? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Jesus sobe no barco, transformando aquele barco de pesca por hora em um púlpito de pregação. É interessante notar que Jesus pediu que Pedro afastasse o barco um pouco da praia. Eu gosto disso. Se o texto está dizendo que Jesus pediu a Pedro que afastasse o barco um pouco da praia, logo aquilo que estava segurando o barco, prendendo o barco, dando estabilidade ao barco, que era a terra, a areia, não tem mais, porque agora o barco está um pouco, levemente afastado da areia, de maneira que enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus ministrava, enquanto Jesus ensinava, foi necessário que Pedro e o seu irmão André ficasse, quem sabe, segurando o barco. Porque se Pedro não segura o barco, o vento sopra e o barco vai embora.
Se Pedro não segura o barco, as ondas vêm, voltam e o barco vai embora. De maneira que foi necessário que Pedro ficasse segurando o barco, para que o barco não fosse nem para a terra de volta, e nem para o mar alto antes da hora. De maneira que Jesus está no barco pregando, e Pedro está fora do barco, segurando o barco. Todo discípulo tem que aprender que tem a hora de pregar e tem a hora de segurar o barco para o outro pregar. Tem a hora de ensinar e tem o tempo de segurar o barco para o outro ensinar. Tem a hora de cantar e tem a hora de segurar o barco para o outro cantar. Tem a hora de tocar e tem o tempo de segurar o barco para o outro tocar. Tem gente que quer ser discípulo, mas quer ir logo pregando, quer ir logo ensinando, quer ir logo cantando, quer ir logo tocando, quer ir logo ministrando. Deus está dizendo: antes de aprender a pregar, aprende a segurar o barco para outro pregar. Antes de aprender a tocar, aprende a segurar o barco para o outro tocar. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu estou pregando para gente aqui que não prega, mas está segurando o barco para quem prega. Eu estou pregando para gente aqui que não canta, mas está segurando o barco para quem canta. Eu estou pregando para gente aqui que não toca, não ministra, não rege, não lidera, não pastoreia, mas está segurando o barco para quem prega, quem canta, quem pastoreia. Deus me trouxe aqui para te dizer: continua segurando o barco, continua segurando o barco, porque quando o culto terminar, tem providência para quem segura o barco. Quando o culto terminar, tem porta aberta para quem segura o barco. Quem crê, levante a mão e dê um bravo de glória a Deus. Jesus está pregando. Pedro e André estão segurando o barco. Quando Jesus termina de pregar, Jesus olha para Pedro, olha para André e diz: sobe no barco, porque vocês seguraram o barco para mim pregar. Agora faze-te ao mar alto. Para quê? E lançai. Olha o plural. Lançai as vossas redes para pescar. Os termos estão no singular ou no plural? Singular ou plural? Jesus está olhando para todo mundo e está dizendo: lancem as vossas redes para pescar. Ninguém deu crédito. O que é um carpinteiro quer ensinar pescador a pegar peixe? Se a gente que é pescador não conseguiu pegar de noite, que a lua reflete, dá para ver o brilho do peixe, um carpinteiro vai ensinar a gente a pegar peixe de manhã? Peixe não se pega de manhã, peixe se pega à noite. E peixe também não se pega no profundo, peixe se pega no raso. Porque à noite os peixes grandes saem para caçar, e os peixes pequenos fogem dos peixes grandes para o raso. Quando os peixes pequenos vêm para o raso, os grandes vêm atrás. Quando os grandes vêm para o raso à noite para devorar os pequenos, então é a hora que os pescadores lançam as redes. Aí vem um carpinteiro de manhã e diz que é peixe, vai para o profundo e lança as redes para pescar. Ninguém deu moral, ninguém deu crédito. Pastor, qual é a prova que o senhor me dá que ninguém deu crédito? É porque Jesus mandou no plural. Só Pedro responde. Ele responde no singular. Ele responde dizendo assim: pastor Samuel, pastor Eric, havendo nós, plural, lançado a rede a noite toda, nós, plural, não apanhamos,
plural, nada, mas sob a tua palavra eu. Alguém entendeu? Eu lançarei a rede. Jesus mandou no plural, Pedro responde no singular, eu. Como quem diz: se ninguém quer lançar, eu vou lançar. Se ninguém quer crer, eu vou crer. Se ninguém quer acreditar, eu vou acreditar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que tem mão para levantar e boca para adorar. Se ninguém quer crer, creia você. Se ninguém quer fazer, faça você. Se ninguém quer pregar, prega você. Se ninguém quer cantar, canta você. Se ninguém quer evangelizar, evangeliza você. Se ninguém quer levantar a mão, levanta a mão você. Dá glória a você. Fale línguas você. Profetiza você. Deixa eu ver quem crê aqui, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Eu sei que nesse barco aqui tem mais, mas se só tiver dois que crê, o primeiro sou eu. Cadê o segundo que acredita que Deus transforma noite de tragédia em manhã de vitória? Sob a tua palavra eu lançarei a rede. E o texto diz que tendo Pedro lançado a rede veio cheia de peixes. E o texto diz que era tanto peixe que as redes estavam se rompendo. E quando Pedro tentou colocar tudo que veio na rede dentro do barco, o seu barco estava quase afundando. E é aí que ele grita para alguém que está na praia: João, Tiago, vem me ajudar. Bora dividir os peixes, senão meu barco vai afundar. Dê um toque em 2 ou 3 do seu lado e diga: eu preciso de você, senão meu barco afunda. Diga: eu preciso de você, senão minha chamada afunda. Eu preciso de você, senão meu ministério afunda. Ei, ministério não se faz sozinho. Ministério se faz com companheiros. Quem quer ser discípulo tem que aprender a andar em equipe. Jesus olha para eles: foi boa a pesca? Foi. Gostaram? Gostaram. Hoje foi o último dia. Por quê? Porque a partir de hoje, se vocês virem após mim, eu vos farei pescadores de homens. Prepare para dar um glória a Deus gostoso. Quando o menino completava 13 anos, quem lembra? Ele tinha que escolher o seu mestre. Não entendi, pastor. Vai entender agora. Todo menino judeu, para se transformar em um discípulo, para se transformar em um talmidim, ele escolhia o mestre. Aqui é o contrário. Aqui não é o discípulo que está escolhendo o mestre. Aqui é o mestre que está escolhendo os discípulos. Foi por isso que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não foi você que escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você. Não foi Deus quem viu, não foi você quem viu Deus, foi Deus que amou você. Não foi você que enxergou Deus, foi Deus que te enxergou. Não foi você que amou Deus, foi Deus que te amou. Só quem é escolhido para ser discípulo, levante a mão.
bate no peito e diga assim: eu sou escolhido para ser discípulo. Diga: eu sou escolhido para ser filho. Não fostes vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. E tem um detalhe: vocês fizeram um ótimo negócio. Por quê? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Jesus escolheu pescadores para ser discípulos. A pergunta é: o que Jesus viu, aliás, o que Jesus viu nos pescadores, a fim de escolhê-los para serem discípulos? Simples. Todo pescador tem que ter pelo menos 4 coisas. Quantas coisas? Número 1, Jesus escolheu pescadores para ser discípulo, porque todo pescador tem algo chamado paciência. Quem não tem paciência não gosta de pescar. Quem não tem paciência não serve para ser pescador. Se é pescador, é paciente. Se é pescador, tem a virtude da paciência. Quando Jesus viu a paciência deles, Jesus se apaixonou por eles e disse: servem para ser discípulos. Quem quer ser discípulo aqui, levante a mão. Quem quer ser um talmidim de Cristo aqui, levante a mão. Você tem paciência? Deus não trabalha com a pressa. Deus trabalha com o tempo. Quem não tem paciência, quem não sabe esperar o tempo, o propósito, o momento, não serve para ser discípulo. Deus não trabalha com apressado. Deus trabalha com pescadores pacientes. Se a promessa não se cumpriu, espera, porque no seu devido tempo Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Segundo, todo pescador tem que ter uma qualidade. Qual? Primeiro, paciência. Diga forte: paciência. Segundo, todo pescador tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, não presta para ser pescador, porque barco que é barco balança. Obreiro que qualquer coisinha cai não serve para ser obreiro. Pastor que qualquer coisinha está caindo não serve para ser pastor. Ministro que não pode ver um barco balançando, que já vai logo escorregando, não serve para ser obreiro. Deus está dizendo: eu quero gente que tem equilíbrio. O barco balança, mas ele não cai. Equilíbrio. A tentação vem, mas ele não cai. Equilíbrio. O vento sopra, mas ele não cai. Equilíbrio. Alguém elogia, ele não se
se ensoberbece, equilíbrio. Alguém critica, ele não para, equilíbrio. Deixa eu ver quem tem equilíbrio aqui, levante a mão. E tem um brabo de glória a Deus. Quem tem equilíbrio, tanto faz se elogiar ou criticar, ele não se sente melhor com o elogio e nem pior com a crítica. Ele tem equilíbrio. Diga para o seu vizinho: Deus está te dando equilíbrio. Deus está te dando equilíbrio. Deus está te dando equilíbrio. Teu barco pode até balançar, tua vida pode até balançar, tua chamada pode até balançar, teu ministério pode até balançar, mas você não vai cair. Deus está te dando equilíbrio. Levante a mão quem está recebendo equilíbrio. Levante a mão quem está recebendo equilíbrio. Para ser discípulo, tem que ter equilíbrio. Terceiro, todo pescador sabe trabalhar em equipe. Pergunta para o seu vizinho: você sabe trabalhar em equipe? Porque tem gente que o negócio dele é eu. Só que tem dia que não é eu, tem dia que é ele. Tem dia que vai ser você, mas tem dia que vai ser o outro. Tem dia que é você que vai cantar, você que vai tocar, você que vai reger, você que vai ministrar, você que vai pregar, você que vai ministrar. Mas tem dia que Deus vai querer usar o outro, e eu tenho que entender que tem dia que sou eu, mas tem dia que é o outro. E o dia que for eu me alegro. O dia que for o outro, eu me alegro do mesmo jeito. O dia que for eu dou glória. O dia que não for eu dou glória do mesmo jeito. Se o microfone estiver na minha mão, eu dou aleluia, eu levanto a mão, eu pulo, eu adoro. O dia que isso aqui estiver na mão do outro, eu adoro do mesmo jeito, eu canto do mesmo jeito, eu glorifico do mesmo jeito. Porque a unção que eu tenho não é eletrônica, a unção que eu tenho é espiritual. Eu não preciso de microfone para adorar, eu não preciso de púlpito para adorar, eu não preciso de câmera, de altar para adorar. Eu adoro embaixo, eu adoro em cima, eu adoro na frente, eu adoro atrás. Deixa eu ver quem veio aqui para adorar. Levante a mão só quem veio aqui para adorar. Quem não sabe trabalhar em equipe, o dia que ele não tem oportunidade, o culto não prestou. O dia que ele não pregou, o culto não prestou. O dia que não regeu, que não tocou, que não apareceu, o culto não prestou. Ei, não confunda microfone com oportunidade. Microfone vende na feira, oportunidade é da porta para dentro. Entrou aqui, já está com a oportunidade. Entrou aqui, já está com a oportunidade. Deixa eu ver quem está entendendo essa palavra. Pegue na mão desse crente do teu lado, à tua direita e à tua esquerda, e diz: tu vai adorar ou vai esperar a oportunidade? Tu vai dar glória ou vai esperar a oportunidade? Tu vai levantar a mão ou vai deixar para o próximo culto? Quem veio para aparecer, cai fora. Mas quem veio para adorar, levanta a mão, deixa Deus te usar. Levanta a mão, deixa Deus te tomar. Levanta a mão, deixa o Espírito te envolver. Discípulo tem que aprender a trabalhar em equipe. Quarto, todo discípulo tem paciência. Todo discípulo tem equilíbrio. Todo discípulo
sabe trabalhar em equipe. E quarto, prepara o glória a Deus, se você ainda tem. Todo pescador é paciente, tem equilíbrio, sabe conviver em equipe. E todo pescador está acostumado com tempestades. Quem não aguenta tempestade não está preparado para ser discípulo. Porque Jesus, quando te chamou, nunca prometeu vida fácil. Ele nunca te falou que não ia ter tempestades. O que ele prometeu é que você ia chegar do outro lado. Só quem vai, só quem vai, só quem vai, só quem vai. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. A tempestade vai chegar, mas quem está dentro do teu barco é maior que a tempestade. O vento vai soprar, mas quem está dentro do teu barco é maior que o vento. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Quem está dentro do teu barco é maior que o barco, é maior que a onda, é maior que o vento, é maior que a água, é maior que o peixe, é maior do que você. Ele manda na terra, ele manda no céu, ele manda no vento, ele manda na água. Ele tem todo o poder. Quando abre, ninguém fecha. Quando fecha, ninguém abre. Quando acende, ninguém apaga. Quando apaga, ninguém acende. Levanta, ninguém abate. Abate, ninguém levanta. Ele sara e ninguém fere. E quando fere, ninguém sara. Quando ele mata, ele não vai preso, porque tem poder para reviver. Ele seca e ninguém molha. E quando molha, ninguém seca. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é teu mestre, está dentro do teu barco e te prometeu que você vai chegar do outro lado. Não quer tempestades? Não queira ser discípulo. Não quer vento? Não queira ser discípulo. Não quer turbulência? Não queira ser discípulos, porque evangelho não é cruzeiro de férias. Vou repetir de novo: evangelho não é cruzeiro de férias. Evangelho é mar tempestuoso. Mas se Jesus está no barco, o barco pode até balançar, mas o crente não cai e o barco não afunda. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Tem paciência? Serve para ser discípulo. Tem equilíbrio? Serve para ser discípulo. Sabe trabalhar em equipe, conviver entre os irmãos, comunidade? Pode ser discípulo. Está acostumado e preparado para enfrentar tempestades? Então serve para ser discípulo. Jesus olha para os pescadores e diz: vinde após mim. Porque mestre vai na frente, discípulo vai atrás. E eu vos farei pescadores de homens. Pedro parou, pensou e disse: é bom negócio. Eu sou pescador de peixe. E ele está dizendo que a partir de hoje eu vou ser pescador de homens. Homem é melhor do que peixe? Então você promovido. E então Pedro larga tudo e começa a seguir Jesus, debaixo de uma promessa: vos farei pescadores de homens. Primeira cruzada, quem prega? Pedro? Não, Jesus. Segundo culto, quem prega? Pedro? Não, Jesus. Culto na sinagoga, quem prega? Pedro? Não, Jesus.
E Pedro está pensando: mas ele não falou que eu ia ser pregador? Ele não falou que eu ia ser ganhador de homens, de alma? 1 ano, 2 anos, 3 anos, cruzada, quem prega? Jesus. Ensino, quem ensina? Jesus. Vigília, quem prega? Jesus. E Pedro, só segurando o barco. Quando é que eu vou ser pescador de homens? Paciência, Pedro. Espera aí, eu larguei a minha vida de pescador de peixe para ser pescador de homens. Já passou 3 anos e a promessa não se cumpriu. 3 anos e meio. Jesus é preso. Quando Jesus é preso, Pedro pega a espada e está pensando: se ele for preso, como é que ele vai me fazer pescador de homem? Eu não posso deixar esse homem ser preso. Ele pega a espada para tentar impedir. Jesus corrige ele, cura a orelha do servo do sacerdote e se entrega aos seus algozes e é preso. Além de ser preso, ele é condenado. E é condenado à morte, morte de cruz. E Pedro está se perguntando: quando é que eu vou ser pescador de homens? E é nesse momento que Pedro desanima da promessa de ser pescador de homens. E diz: quer saber de uma coisa? Eu fui enganado. Eu deixei tudo que eu tinha para seguir esse mestre. Eu acho que eu fiz um mau negócio. Conhece ele? Conheço não. Primeira negação. Mas tu andava com ele? Nunca andei com ele. Segunda negação. Mas você fala igual ele, você anda igual ele, você se veste igual ele, você penteia o seu cabelo igual dele, você modula a sua barba igual, você é igual ele. Você só pode ser discípulo dele. Não sei quem é este homem. Terceira negação. O galo canta. Jesus olha para Pedro e Pedro se entristece. Jesus é crucificado. 1 dia, 2 dias, 3 dias, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, ele chega para Maria e diz algo extraordinário: diga aos meus discípulos, vírgula, e a Pedro. Como assim? Aos meus discípulos e a Pedro. Pedro não é discípulo? Não era mais não. Tinha abandonado a chamada, tinha abandonado o ministério, tinha desistido da promessa de ser pescador de homens. Culpa de quem? Minha. Não aguentei esperar, pequei, neguei 1, 2, 3 vezes. Falhei no teste da paciência, falhei no teste do equilíbrio, falhei no teste de trabalhar em equipe. Até durante as tempestades eu falhei, eu afundei. Eu andei, mas afundei. Eu afundei, mas eu andei. E um belo dia, Pedro diz: quer saber de uma coisa? Vou pescar. Quando Pedro bate no peito e diz: quer saber? Vou pescar. Ele está dizendo: vou voltar à velha vida. Voltarei a ser quem era antes de conhecer Jesus. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você não pode mais voltar a ser quem você era. Você vai ser quem Jesus te fez ser. Voltar à pescaria era um erro.
Voltar à pescaria é voltar à velha vida, à velha prática, ao passado, a ser quem era. Mas a verdade é que Pedro está triste, decepcionado, e tudo que ele quer é pescar, para tentar esquecer o mestre que ele havia negado 3 vezes. Só que tem um detalhe: querendo esquecer Jesus, Pedro foi para o mar da Galileia. Como é que alguém que quer esquecer Jesus vai para o mar da Galileia? Alguém entendeu? Como que esquece Jesus no mar da Galileia? Onde foi que Jesus conheceu os discípulos? Onde foi que Jesus chamou os discípulos? Onde foi a pesca maravilhosa? Onde foi que Jesus andou sobre as águas? Onde foi que Pedro caminhou sobre as águas? Onde foi que Pedro pegou a moeda na boca do peixe? As margens da onde que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes? Aonde foi que ele multiplicou os 7 pães e os alguns peixinhos? Não entendi, pastor. Tudo ali lembrava Jesus. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: depois que você conhece Ele, depois que você anda com Ele, depois que você aprende com Ele, depois que você se torna um discípulo dEle, nunca mais você esquece Ele. Por quê? Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Deixa eu ver quem conhece. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Eu já vou parar, mas pegue na mão desse crente que está ao seu lado. E diga assim para ele, diga assim para ela assim: meu irmão, depois que Jesus te fez ser quem você é, nunca mais você volta a ser quem você era. Alguém entrou aqui dizendo: quero esquecer Jesus, quero esquecer chamada, ministério, cargo, conjunto, igreja, unidos. Quero esquecer esse negócio de ser discípulo. Não tem como, ele te cercou. Para onde você olhar, lá ele vai estar. Quem está entendendo, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Alguém entrou aqui pensando em desistir da promessa, mas eu tenho a notícia para te dar. Qual? Jesus está na praia. Jesus está na praia. Jesus está na praia. Termina. Lá está Pedro pescando. Não pescou nada. Isso lembrava alguma coisa? Aí de manhã aparece um homem na praia. Isso lembra alguma coisa? E o homem na praia diz: pegaram alguma coisa? Nada. Isso lembra alguma coisa? Então faz o seguinte: atravessa o barco. Só 2 entenderam. Ô Pedro, pescou alguma coisa? Nada. Fracasso, decepção, escassez, derrota. Sabe como é que você resolve isso? Atravessa o barco, lança do outro lado. Diga para o seu vizinho: você está mais perto do sucesso do que você imagina. Me ajude a pregar, tu prega melhor do que eu. Diga assim: a distância entre o teu fracasso e o teu sucesso, entre a tua vergonha e a tua honra, está na largura do teu barco.
é só você atravessar o barco, porque de um lado é derrota, do outro é vitória, de um lado é fracasso, do outro é sucesso. Quem está entendendo essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Alguém entrou aqui pensando em parar, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não para, não desista. Por quê? Você está mais perto do milagre do que você pensa. É só atravessar o barco. Lança do outro lado. Lançou. A rede veio cheia de peixes. Olhe para cá. Pedro está puxando a rede. Quando o texto diz que o discípulo que Jesus amava, João, olha para Pedro e diz: Pedro, isso não te lembra nada, não? Como assim, João? Tu não está sentindo nada diferente, não? Porque o texto diz que não reconheceram que era Jesus. Tem crente assim: Jesus chegou no culto, ele não reconheceu ainda. Jesus está passeando na igreja, ele não reconheceu ainda. Mas do lado de um Pedro que não reconhece a presença, sempre Deus coloca um João que reconhece a presença. Tu não está sentindo nada diferente, não, Pedro? Isso não está te lembrando nada? Como assim? Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. De repente aparece um homem na praia, manda a gente lançar a rede. A gente lança e a rede vem cheia de peixe. Isso não te lembra nada, não? O que você está querendo dizer com isso, João? Já sei quem é este homem. Já reconheci a presença dele. Já estou sentindo a presença dele aqui no ambiente. Quem ele é, João Pedro? Será que você não está percebendo que é o Senhor? Será que você não está sentindo que é o Senhor? Dê um toque nesse Pedro aí, eu vou descer. Dê um toque nesse Pedro aí do teu lado. Segura a mão dele, chacoalha ele, provoca ele, balança ele e diz: ô Pedro, você não percebeu que Jesus está aqui? Você não percebeu ainda que há algo diferente aqui neste ambiente? O Rabacalachai. Só quem é crente, João, segura a mão dele agora e pela última vez diga para ele assim: diga: meu irmão, desculpa se no culto eu grito no teu ouvido. Desculpa se no culto eu pulo e piso no teu dedo. Desculpa se no culto eu faço barulho na hora que você quer ouvir. É que quando Jesus chega, eu reconheço a presença dele, eu reconheço a glória dele, eu reconheço que ele chegou no ambiente. Deixa eu ver quem já percebeu que Jesus chegou na praia. Arranca o corpo da cadeira, fica em pé dando glória a Deus. Fica em pé dando glória a Deus. Pedro, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Pedro, você abriu mão de ser meu discípulo, mas eu não abri mão de ser o seu mestre. E eu vim aqui para dizer que a promessa está de pé. Eu neguei, mas a promessa está de pé. Eu desviei, mas a promessa está de pé. Eu caí, mas a promessa está de pé. Eu voltei para a velha vida, mas eu vim te resgatar, Pedro. A promessa está de pé. Eu te farei.
Não desista das promessas de Deus. Não importa se você caiu, escorregou, negou, traiu, desanimou. Jesus está na tua praia hoje para dizer: você não vai voltar a ser quem você era. Larga essa rede hoje, afunda esse barco hoje, porque eu te chamei para uma nova vida em Cristo. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um bravo de glória.